Depois de anos tentando entender como algumas pessoas conseguiram chegar na liberdade financeira tão rápido, finalmente eu descobri o segredo que os ricos usam para fazer com que o dinheiro trabalhe para eles. Nesse vídeo eu vou contar esse segredo e como você pode implementar essa mesma estratégia. Meu nome é Gustavo Augusto, sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você gosta do tema liberdade financeira, eu recomendo que você conheça o meu curso, onde eu vou te mostrar em um passo a passo o que você precisa fazer para chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Para a gente poder iniciar o vídeo, vamos começar falando sobre o poder dos ativos geradores de renda. No vídeo passado eu falei um pouquinho mais sobre esse tema e eu queria continuar essa conversa, porque muitas pessoas elas não entendem esse conceito. Existem dois tipos de ativos: ativos que tiram dinheiro do seu bolso e ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Primeiramente, é muito importante você ter essa distinção: ativos que tiram dinheiro do seu bolso e ativos que colocam dinheiro no seu bolso. Bom, vamos falar de uma casa. Uma casa ela pode estar enquadrada nesses dois ativos. Porém, se você mora nessa casa, essa casa está tirando dinheiro seu. Mas se você compra essa casa para alugar, essa casa estará colocando dinheiro no seu bolso. Entender isso vai fazer com que você ganhe muito dinheiro ao longo do tempo. Por quê? As pessoas ricas, elas estão comprometidas a comprar ativos que coloquem dinheiro no seu bolso. Ah, mas Gustavo, elas têm barco, elas têm mansões, elas têm jet ski, tem um caramba quatro. Não tem? Sim, elas têm, mas adivinha quem paga todos esses custos? Quem paga todos esses custos são os ativos que geram dinheiro para essas pessoas. O que você precisa entender de fato é que você precisa de um tempo para você crescer o seu patrimônio e fazer com que esse patrimônio ele coloque dinheiro no seu bolso. Então, se você tiver essa visão, você vai estar na frente de 97% das pessoas. Existem diversos ativos que podem colocar dinheiro no seu bolso. Ao meu ver, aqui no Brasil existem dois segmentos que eu gosto bastante e eu invisto pesado. O primeiro deles são os fundos imobiliários, onde você está basicamente colocando o seu dinheiro em imóveis ou fundos de recebíveis. Se você quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, eu gravei um vídeo específico sobre esse tema e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para você. Mas basicamente, quando eu compro fundos imobiliários, eu estou investindo em imóveis. Ou seja, eu estou ali procurando rendimentos dos melhores imóveis que nós temos no Brasil. O segundo tipo de ativos são as ações. As ações, você pode se tornar sócios das maiores empresas do Brasil. Quem não gostaria de ganhar uma participação nos lucros do Banco Itaú, do Banco do Brasil, da Vale, da Petrobras e de várias outras empresas? Aqui no canal eu tenho um projeto da carteira das minhas filhas, onde mês após mês eu venho mostrando quais são os meus aportes, se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, quanto que eu estou ganhando de dividendo. E eu também recomendo que você assista os vídeos, porque ali você consegue entender um pouco mais sobre as empresas que eu estou comprando, por que eu estou comprando. E isso é muito interessante, que você começa a perceber que essas empresas, elas me pagam um caminhão de dividendos. E no final das contas, o que a gente mais quer são dividendos. Sabe por quê? Porque dividendos, ele é isento de imposto de renda. Ou seja, quando você é sócio dessa categoria de investimentos, você não paga imposto de renda. E se você não paga imposto de renda, meu amigo, o que você acha que vai acontecer com a sua carteira de investimentos? Ela vai engordar. Então é por isso que eu adoro esses dois tipos de investimento. E quais são os benefícios em investir nesse tipo de ativo? Bom, o primeiro ponto é a renda passível estável e previsível, especialmente quando estamos falando dos fundos imobiliários. Eu sei que mês após mês eu estarei recebendo uma quantidade de dividendos e esse dividendos ele vai retroalimentar a minha carteira de investimentos. E nas ações é basicamente a mesma coisa. O que nós temos que ficar espertos é se esses fundos imobiliários ou as ações que você é sócio, se essas empresas elas estarão gerando lucro. Se elas estiverem dando lucro, elas com certeza estarão repassando aí para os seus acionistas, desde que você escolha bons fundos e boas ações. Combinado? E como eu disse, mês após mês nós ganhamos dividendos e nós vamos gastar ele um pouquinho? Não, nós não vamos gastar ainda. Nós vamos reinvestir esses dividendos. Para quê? Para nós aumentarmos a nossa carteira de investimentos, para que lá na frente a gente tenha uma quantidade de dinheiro e aí sim começar a comprar ativos que vão tirar dinheiro do nosso bolso. Ou simplesmente fazer compras no shopping, como roupas, acessórios e qualquer outra coisa que você gostaria de ter nesse momento. Eu gosto de ações e fundos imobiliários porque eles nos ajudam a passar por crises.
E por que isso? Porque continuaremos recebendo os dividendos e isso vai fazer com que eu faça novos aportes, ou seja, se nós estivermos vivenciando uma crise, com certeza o preço daquela ação ou daquele fundo imobiliário estará descontado e eu vou entrar no mercado comprando novas ações ou novas cotas de fundos imobiliários. Ou seja, me faz ter muito mais tranquilidade como investidor. E como eu já disse, o melhor benefício de todos, que é o quê? A isenção do imposto de renda. Se você não paga imposto de renda, te sobra mais dinheiro para aportar, maior o volume na sua carteira. E aí a pergunta que pode ficar a partir de agora é como montar uma carteira de ativos geradores de renda. O primeiro ponto que você precisa pensar é numa diversificação de carteira. Ou seja, você precisa ter fundos imobiliários, você precisa ter ações. Dentro de fundos imobiliários, você precisa ter uma quantidade que você se sinta confortável para poder analisar relatórios, os dados ali do fundo imobiliário. E nas ações, a mesma coisa. Eu, quando falo de fundos imobiliários, eu gosto de ter 65% do total de fundos imobiliários em imóveis físicos e 35% ali em fundos de papéis, ou seja, de recebíveis, de dívida. Já quando a gente vai para as ações, eu gosto de diversificar ela em basicamente 3 setores: bancos, energia e seguros. E um pouquinho de commodity, tá? E pensando nessa carteira como um todo, o que eu gosto de fazer? Separar 70% do meu aporte destinado para ações e 35% para os fundos imobiliários. Então, de uma forma geral, eu estruturo a minha carteira dessa maneira. É óbvio que isso daqui não é uma recomendação. Você precisa se conhecer como investidor, você precisa estudar os ativos que você estará colocando em carteira, mas o que eu quero te dizer é que isso não é um bicho de 7 cabeças como a grande maioria das pessoas investem. Eu, por exemplo, eu não sou analista, nem quero ser analista, mas eu sei fazer a análise de alguns números que basicamente qualquer pessoa que saiba as 4 operações vai saber como fazer. E para me ajudar, eu assino casas de análises, onde eu consigo estar vendo o que outras pessoas acham dos ativos, e a partir daí eu tenho a opinião de várias pessoas e eu consigo estar formando a minha própria opinião. Eu me sinto extremamente seguro com os ativos que eu tenho em carteira, independente se esse ativo está caindo, porque, por exemplo, agora vivemos um mercado de baixa. Estou preocupado? Não, não estou preocupado. Por quê? Eu sei que a longo prazo, esses investimentos que eu fiz, eles vão me trazer lucro. Eles estarão me trazendo rendimento. Existem riscos? Sim, claro que existe. Acabei de falar um. Então, quais são os cuidados que você deve ter a partir do momento que você tem uma carteira de investimentos? Como nós estamos falando de uma carteira de renda, você sempre precisa ficar ligado se os seus investimentos que você está fazendo, ele está trazendo a quantidade de rendimento que você desenhou para ela. Ou seja, analisei um ativo, gostei do ativo e esse ativo ele vai me trazer X% de rendimento por mês. Eu preciso ter uma análise criteriosa mês após mês ou trimestre após trimestre para saber se esse rendimento ele está ok de acordo com a estratégia que eu defini para ele. Ou seja, pode ser que em alguns momentos uma empresa ou um fundo imobiliário ele reporte um resultado ruim. Mas nós precisamos entender se isso é momentâneo ou se isso vai continuar acontecendo por muito tempo. Ou seja, uma empresa ela decide não pagar dividendos, mas ela decidiu porque ela está fazendo um investimento para que lá na frente ela consiga pagar mais, ou ela simplesmente decidiu não pagar mais e não deu muitas explicações. Então isso pode fazer uma diferença na minha decisão de vender ou não aquele ativo, ou até comprar mais caso eu achar necessário. E o grande cuidado que você deve ter, e até para você não cometer erros, é com a volatilidade de mercado. A curto prazo, tudo pode acontecer. O preço pode explodir para cima, o preço pode explodir para baixo, mas o que você precisa ter em mente é que o seu investimento tem que ser a longo prazo. Longo prazo, quando eu falo, é 10, 15, 20, 30 anos. Então, em alguns momentos, você pode ver seu preço oscilando para cima, você pode ver seu preço oscilando para baixo, mas a minha recomendação é que você esteja sempre de olho nos rendimentos do seu investimento, ou seja, nos dividendos, ou seja, o quanto que esse ativo coloca dinheiro dentro do seu bolso. E para a gente poder finalizar esse vídeo, se você procurar na internet quem são as pessoas mais ricas do mundo, você vai começar a perceber que são pessoas que são sócias de empresas que pagam dividendos. Aqui no Brasil, nós temos o caso do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física, com uma fortuna acumulada em bilhões de reais. E qual que é o foco dele? O foco dele é comprar empresas que pagam dividendo. O cara, ele era um engraxate quando chegou no Brasil e hoje ele é uma das pessoas mais ricas do nosso país. Então, se você não acredita em mim, estuda um pouquinho a história dele, que você vai ver que o que eu tô te falando
é a mais pura verdade. E aí eu queria saber de você agora o que você achou dessas informações. Você já investe em empresas que pagam dividendo? Ou, se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu te falei, deixa um comentário aqui abaixo que vai ser um prazer poder continuar essa conversa contigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta o meu canal, se inscreva batendo no sininho, porque toda quinta-feira eu volto com vídeos novos para falar sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!